Interligação dos Biomas, um programa de rádio do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Caminhamos em rede, cuidando de nossa casa comum. E aí, pessoal? Hoje, com muita alegria, a gente está lançando o programa de rádio Interligação dos Biomas. Eu sou Rafa Dornelas, faço parte da equipe do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, e o objetivo central desse programa é trazer as vozes dos biomas, contando tanto sobre as denúncias que ameaçam esses territórios, mas também sobre as soluções, sobre as práticas transformadoras que esses povos desenvolvem cotidianamente. E lembramos que o Fórum conta com outro programa de rádio chamado Cuidar da Terra para Salvar a Vida, que já está no ar há mais de 650 semanas e é apresentado por Ivo Poleto. Esse programa está disponível no nosso site e também no Spotify. E para começar, a gente vai entender melhor o que é o Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. E para isso, a gente convidou inicialmente Ivo Poleto, que é assessor e cofundador do Fórum, que vai contar para a gente um pouquinho como surge e como funciona, né? O que é esse Fórum. É com você, Ivo. O Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental está completando 15 anos. E vale a pena a gente conhecer o contexto que deu origem a esse fórum. É importante lembrar que até o ano 2009, aqui em nosso país, os movimentos sociais, nem governo, nem igreja, davam muita importância a esse debate sobre as mudanças climáticas. Nós já tínhamos a publicação do 4º relatório síntese do IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, e esse relatório já afirmava com segurança alta que as mudanças climáticas tinham tudo a ver com práticas humanas que estavam aumentando a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Esse aumento desses gases na atmosfera tinha tudo a ver com o chamado efeito estufa, isto é, o aquecimento médio da temperatura de todo o planeta. E esse aumento da temperatura provoca mudanças climáticas, como, por exemplo, mexe na questão das chuvas. E aí vamos ter chuvas mais intensas, podemos ter secas mais prolongadas, podemos ter vendavais mais agressivos, podemos ter inclusive movimentos maiores nas ondas do mar, inclusive elevação do nível das águas dos oceanos e assim por diante. Então, até 2009, praticamente não se debatia sobre isso aqui em nosso país. E por isso, as pastorais sociais da CNBB começaram um diálogo sobre esse assunto, procurando entender um pouco mais essa mensagem do IPCC e, por outro lado, perguntando-se: será que não devemos mudar nossa forma de agir, levando em conta o que está acontecendo com o planeta, isto é, as mudanças climáticas? Foi nesse período que veio da Miserior uma proposta de organizarmos juntos um seminário sobre esta questão das mudanças climáticas. E nós vimos aí a relação entre fome e vontade de comer e, evidentemente, aceitamos. E com isso surgiu o Seminário Internacional sobre Mudanças Climáticas. Participaram dele as entidades e movimentos parceiros de Miserior. E foi um debate muito interessante e novo para a maioria dos participantes. E no final, na hora em que nos perguntamos o que fazer para continuar esse debate, surgiu a proposta, e foi aprovada, de que precisávamos uma equipe, um grupo de pessoas que pudesse manter todos os movimentos e entidades atualizados em relação a essa questão e, por outro lado, provocar melhor conhecimento das mudanças climáticas em nosso país e também incentivar práticas, ações que deveriam ser feitas para que se pudesse contribuir a nível do nosso país com esse fenômeno que é mundial, que é a mudança climática que afeta todas as formas de vida. E por isso, o Fórum Mudanças Climáticas e Justiça, inicialmente chamado Ambiental,
e depois, por causa da carta do Papa Francisco Laudato Si, passa a se chamar socioambiental, nasce como uma rede, como uma ferramenta a serviço das entidades e movimentos, no sentido de gerar consciência crítica cada vez mais atualizada e aprofundada sobre os processos de mudança climática, que vão se agravando todo o tempo, e, por outro lado, animando práticas, ações, seja no âmbito local, nos biomas, e também a nível de influência na prática política governamental, isto é, com incidência política, em favor de mudanças nas práticas humanas para agredir menos o planeta, agredir menos o ambiente e aí conseguir um equilíbrio numa nova relação com a Terra e podermos então favorecer todas as formas de vida, de modo especial a nossa, a humana, que está gravemente ameaçada pelas mudanças climáticas. E tem história esse fórum, né? Muito obrigada pela contribuição, Ivo. E agora a gente vai escutar um pouquinho sobre o que esse fórum faz, né? O que o fórum pratica cotidianamente, que tipo de produtos surgem desses debates, né? Dessa rede. E para isso eu vou convidar a Clecir Trombetta, que é secretária executiva do fórum, que vai contar para a gente um pouquinho disso. Diga lá, Clecir. O Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental tem como meta a construção de sociedades em que todas as pessoas, seres vivos e a Terra tenham também seus direitos reconhecidos e garantidos e sejam, então, plenamente democratizadas num planeta cuidado como casa comum. Com a missão de criar oportunidades para que as pessoas e entidades conheçam o sistema econômico, político e cultural que causa o aquecimento global e o agravamento das mudanças climáticas e ajam para superá-lo com práticas que tornem realidade a justiça climática e socioambiental. O Fórum, nos seus 15 anos de existência, tem a formação como um dos principais pilares. A metodologia sempre foi descentralizada, interligada e comprometida com a realidade, com as urgências do momento e com o compromisso dos territórios e comunidades locais. O objetivo central da formação é gerar consciência crítica e estimular práticas que promovam mudanças para superar a crise socioambiental. A formação do Fórum se deu e se dá em 5 frentes. De 2010 a 2012, através de seminários regionais que traziam a reflexão: mudanças climáticas, o que são, o que fazer? Na elaboração e distribuição de materiais pedagógicos, cartilhas, livros e vídeos, com destaque para a coleção Corredores Bioculturais do Brasil, organizado em parceria com o OLMA e outras entidades parceiras do Fórum, atuantes nos 7 biomas brasileiros. Na elaboração, edição e distribuição de programas de rádio intitulado Cuidar da Terra para Salvar a Vida, com mais de 650 semanas no ar e distribuído para a Rede Católica de Rádio, para a Rede Aparecida de Rádio e para as redes comunitárias de rádio. Pelos seminários que acontecem anualmente com a rede do Fórum, seminário este de formação, avaliação e planejamento, e pelo processo de formação continuada e multiplicadora, que iniciou em 2017 e abordou diversos temas. Estes temas sempre foram definidos no Seminário Nacional e realizados com o apoio de organizações parceiras. Em 2025 foi realizado o curso de extensão Corredores Bioculturais e Direitos da Natureza, em parceria com o OLMA e a Unicap, onde mais de 130 pessoas participaram ativamente do curso. Vale lembrar que o Fórum tem desenvolvido processos de formação e mobilização popular pela proteção dos rios, pela convivência com os biomas e incentiva a formulação de leis para garantir os direitos da natureza. O Fórum tem apoiado e promovido práticas de geração de energia com fontes renováveis de forma descentralizada e compartilhada, suscitando o empoderamento energético de comunidades e organizações
e afirmando uma transição energética justa, popular e inclusiva. Como a gente escutou na fala da Clecir, tem uma grande diversidade de ações do Fórum, né? Desde publicações, pesquisas, seminários, intercâmbios. E uma das coisas muito bonitas no Fórum é o enraizamento. O Fórum é composto de comunidades, organizações em todos os biomas brasileiros que estão mobilizadas em prol dessa rede, em prol das ações conjuntas e que decidiram agir coletivamente em prol da construção de uma sociedade de bem viver. Para conhecer mais um pouquinho, a gente vai ouvir agora 2 assessores do Fórum, Iremar Ferreira e Joilson Costa, que vão contar também do que eles fazem, do que eles acompanham cotidianamente sobre as questões, as pautas mais importantes do Fórum, né? É com vocês, Iremar e Joilson. Olá a todas, todos e todes, eu sou Iremar Ferreira, integro a coordenação do Fórum Mudança Climática e Justiça Socioambiental desde 2017 e como membro a partir do Instituto Madeira Vivo já há mais de 10 anos. E fazemos parte desta articulação aqui na Amazônia brasileira, mas também em diálogo com a Pan-Amazônia a partir do Fórum Social Pan-Amazônico. E a nossa pauta conjunta, né, dos povos das águas, das florestas, também dos contextos urbanos, extrativistas e rurais, é a defesa das águas, a defesa de nossos rios, porque eles também são portadores de direitos, e defender as águas é defender a soberania de nossos povos. Por isso, a partir da Amazônia brasileira, nos somamos e das barrancas do Rio Madeira ecoamos nossos gritos em defesa dos direitos dos nossos rios, a exemplo do Rio Laje, sujeito de direito. Um forte abraço a todos e todas e sigamos em defesa da casa comum, em defesa do bem viver. A atuação do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental na área de energia solar fotovoltaica descentralizada acontece desde que percebemos que era necessário não apenas defender o aumento de energias renováveis da matriz elétrica e energética, mas que esse aumento deveria acontecer de forma distinta dos grandes empreendimentos centralizados, que possuem grandes danos socioambientais e violações de direitos de pessoas e comunidades associados. Ao reconhecermos que a geração descentralizada é uma alternativa viável e de menores danos, ao mesmo tempo em que buscamos reivindicar o aumento de políticas públicas de incentivo através de ações de advocacy, buscamos desenvolver e ou apoiar por todo o país diversos projetos pilotos para que sirvam de demonstração da efetividade e viabilidade da tecnologia. No campo do advocacy, podemos citar como uma das principais contribuições do Fórum a sua importante participação no lançamento e organização da campanha Energia para a Vida e constituição da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil e também da Rede de Transição Energética Popular, que reúne também organizações da Bolívia e do Peru. No campo das experiências de geração, depois de mais de 10 anos de atuação nesta área, hoje podemos contabilizar a realização, o apoio direto ou em parcerias com outras organizações, a instalação e a doação de cerca de 150 sistemas de geração de energia solar fotovoltaica descentralizados, tanto isolados quanto conectados à rede. Tais sistemas, que vão desde sistemas de captação de água com bombeamento solar até a criação e funcionamento de cooperativas de geração solar, totalizam mais de 300 kW em potência instalada e beneficiam organizações e comunidades, em especial dos biomas semiárido, Mata Atlântica, Sistema Costeiro Marinho, Cerrado e Amazônia. Estes sistemas fazem parte dos mais de 4.300.000 sistemas do tipo existentes hoje no Brasil e que, com seus mais de 48.000 megawatts de potência instalada, demonstram de forma clara a enorme viabilidade da energia solar fotovoltaica descentralizada como concretização de uma transição energética verdadeiramente justa, popular e inclusiva. E é nesse contexto rico de pessoas, de organizações, de
temas, de ações de incidência, de ações coletivas, que a gente está construindo o projeto Iniciativas Comunitárias Inovadoras na Construção da Sociedade de Bem Viver. O objetivo central desse processo é apoiar 8 iniciativas nos 7 biomas brasileiros que buscam construir ações inovadoras de enfrentamento à crise climática, de fortalecimento das ações de resistência nos territórios, e tem uma gama enorme de ações muito diversas, a partir da necessidade de cada um desses territórios, e é o que a gente vai conhecer nos próximos programas do Interligação dos Biomas. Então, muito obrigada pela escuta desse programa e sigam acompanhando que o próximo episódio vai tratar da iniciativa inovadora do bioma Caatinga e vem com muita coisa boa por aí. A produção geral e apresentação do programa é de Rafa Dornelas, assessoria de produção Laís Araújo, a trilha sonora é de Kassule Kenyatta, a edição de áudio, vinhetas e transições Caio Rubens, a vinheta de abertura conta com a voz de Iremar Ferreira, as músicas são de Roberto Malvese e nesse programa tivemos a participação de Ivo Poleto, Clecir Trombeta, Iremar Ferreira e Joilson Costa. Sigam por perto, um abraço e até logo! Interligação dos Biomas, um programa de rádio do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Caminhamos em rede, cuidando de nossa casa comum.